Uniaselv, posso ver o meu futuro. Com a Uniaselv, posso ser o que eu quiser. Viver o presente intensamente, com um ensino eficiente. Não basta saber, é preciso saber fazer. Na Uniaselv você tem qualidade de ensino, um ótimo time de professores e um ambiente moderno para quem quer aprender, estudar e melhorar. Uniaselv. É uma alegria poder encontrá-lo novamente. A terceira unidade está focada no estudo dos principais sistemas de administração da produção. Faz uma análise contextual ao falar da gestão integral, adentra em filosofias clássicas como Just-in-Time, MRP e OPT, e em técnicas específicas como a coordenação de ordens. Todos esses elementos são vastamente estudados pela literatura, tem incontáveis implantações ao redor do mundo e igualmente incontáveis especialistas no assunto. Mas então me vem uma pergunta que me levou a uma reflexão que estamos começando. Se todo esse conhecimento está tão acessível, por que nem todas as empresas conseguem sucesso? Depois de alguma reflexão, imaginei que a grande dificuldade deveria estar nas pessoas e não nas técnicas. Estamos entrando, portanto, no campo do comportamento organizacional, no campo da transferência de responsabilidade. A empresa delega atribuições aos seus colaboradores, que acabam por fazer juízo de valor acerca delas. João Vicente Ferreira, em seu livro Filosofia e Ética, Administração, se refere a esse assunto afirmando: esses juízos resultam do exercício da consciência moral, que por vezes pressupõe responsabilidade, autonomia e liberdade. O sujeito ético-moral, portanto, deve ter condições de responder por seus atos. Poderíamos afirmar que os indivíduos passam a ser mais responsáveis por seus atos, escolhas e sobre a repercussão dessas em sua comunidade. As organizações estão pautadas sobre esses valores éticos e morais. Portanto, a filosofia empresarial necessariamente deve ter um olhar sobre esses valores sociais, sob pena de não sobreviver na sociedade em que está inserida. As atividades organizacionais repercutem nos valores das pessoas e dos grupos que a compõem. Um exemplo disso pode ser o trabalho em equipe, tão buscado pelas empresas, mas que bate de frente com a perspectiva da perda de poder individual. Isso significa dizer que os modelos organizacionais de avaliação de desempenho, por exemplo, devem evoluir de uma avaliação individual simples para uma que passe a dar um maior peso à avaliação dos grupos. É importante compreender que o ponto da história em que estamos foi o resultado de uma evolução longa e gradual. Valores foram se ajustando ao longo do tempo e novas necessidades e possibilidades redirecionaram a teoria administrativa. Aqui vale a pena citar Luciano Sotelo Goetz, que em seu livro Teoria da Administração 2 afirma: a teoria geral da administração iniciou-se com a chamada ênfase nas tarefas, com a administração científica de Taylor. Em seguida, veio a preocupação básica com a ênfase na estrutura, com a teoria clássica de Fayol e com a teoria da burocracia de Weber, seguindo-se mais tarde a teoria estruturalista. A reação humanística deu a ênfase às pessoas, por meio da teoria das relações humanas, que mais tarde foi trabalhada pela teoria comportamental e também pela teoria do desenvolvimento organizacional. A ênfase no ambiente surgiu com a teoria dos sistemas, sendo completada pela teoria da contingência. Posteriormente, esta desenvolveu a ênfase na tecnologia. Se você associar isso com o conteúdo da terceira unidade, verá que os modernos sistemas de ERP são um reflexo da ênfase na tecnologia, da obstinação em liberar o homem das tarefas menos nobres para que exerça sua capacidade criativa e gere resultados cada vez melhores para ele e para a organização. Essa evolução das teorias está bastante associada a mudanças de hábito e de cultura, além de demandar um tempo que nem sempre as lideranças estão dispostas a ceder. Há um imediatismo enraizado da busca pelo resultado a qualquer custo. Jerônimo Mendes diz que não há espaço para aprendizagem e você deve nascer pronto para o combate. Os modernos sistemas de administração da produção buscam disseminar um pensamento sistêmico, mesmo que isso seja feito de forma abrupta por um software, quando deveria ser algo construído lenta e solidamente. Mas o que é esse pensamento sistêmico?
Por que as pessoas têm tanta dificuldade em colocá-la em prática? Existem inúmeras respostas, que vão de um extremo individualismo, passam pela cultura do imediatismo, são permeadas de complacência, egoísmo, falta de visão, temor das mudanças, lideranças incompetentes e por aí vai. O pensamento sistêmico é a compreensão das forças e das inter-relações que moldam os comportamentos dos sistemas. É o elemento que permite mudanças mais eficazes e ágeis nos sistemas, de modo que essas sejam as mais naturais possíveis. Vamos simplificar o entendimento. Pensamento sistêmico é a capacidade que indivíduos, líderes, pais, governantes, professores, enfim, qualquer um, desenvolvem de compreender os acontecimentos à sua volta e determinar as implicações desses acontecimentos no todo. Com isso, conseguem desenvolver soluções únicas que contemplem todas as partes envolvidas. Simplificando ainda mais, significa dizer, por exemplo, que um líder toma uma decisão e sabe onde ela vai repercutir. Quem desenvolve o pensamento científico nunca é pego de surpresa. Uma das principais dificuldades para o desenvolvimento do pensamento sistêmico é o alto índice de rotatividade nas empresas. Por outro lado, o fato de as empresas não compreenderem a importância do pensamento sistêmico determina uma elevação da rotatividade. Temos aqui um círculo vicioso. Essa falta de sintonia entre as empresas e as pessoas que trocam de emprego como se trocassem de roupa, e a falta de fidelidade, tanto de empresas como de pessoas, impede, ou pelo menos dificulta, a formação do pensamento sistêmico. Como você pôde perceber com tudo o que falamos até agora, o comportamento é uma exteriorização do pensamento. No âmbito das empresas, podemos afirmar que o comportamento organizacional é uma exteriorização do pensamento coletivo. Wagner Siqueira afirma que não há organizações sem pessoas. As organizações nada mais são do que pessoas se relacionando com outras pessoas, através de alguma forma de hierarquia, para a consecução de determinados objetivos. As organizações só existem por causa das pessoas e das interações entre elas. Aqui esse autor foi extremamente feliz ao dizer que uma organização em si nada mais é do que uma ficção jurídica. A grande conexão que fica desse tema com o planejamento é a absoluta necessidade do envolvimento e comprometimento das pessoas nesses processos. A maioria deles está baseado em mudanças comportamentais, que passam pelo interesse das pessoas envolvidas. É essa ligação entre o interesse pessoal e os interesses organizacionais que o engenheiro de produção deve buscar. É a única maneira de um planejamento sair do campo das ideias e chegar ao mundo real. Bons estudos e sucesso!